Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jean-Val Elan, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é mitologias comparadas. Ele é especialista, ele gosta, é interessante, porque é um negócio tão complicado que quando a gente encontra alguém que estuda isso e conhece isso, é claro que a gente quer usufruir desse conhecimento, né? Quer compartilhar esse conhecimento, que é uma coisa complicadíssima, bacana, muito legal. Eu conheço um pouco, um pouquinho, muito pouco, como grego eu devia conhecer mais sobre a mitologia grega, a maioria, todos vocês também conhecem, mas nós temos N mitologias aí, e daqui a pouco eu vou até me permitir aqui fazer, logo depois que eu chamar o Jean aqui, eu vou ler o que eu mandei para as pessoas que estão na mala direta, e aí a gente vai poder ver, olha, não tem ideia, e o homem conhece um pouco de tudo, e é isso que nós vamos compartilhar hoje. E aí, como é que você está, Ilan? Você está bom? Deixa eu chamar você aqui, tudo bom? Tudo em paz, meu irmão Eustáquio, meu cumprimento fraternal. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Vida Inteligente, é sempre bom aí. Alegria, alegria. Então, Ilan, deixa eu acessar aqui o que eu enviei para as pessoas. Deixa eu achar aqui e eu já vou ler para vocês terem ideia do que é incrível. Cadê? Isso aqui, cadê as mitologias? Estão aqui, olha só. O estudo da mitologia é importante para a reconstituição da forma como determinado povo enxergava o mundo, assim como de suas crenças religiosas. Nessa área, há também uma análise comparativa entre diferentes mitologias, a fim de encontrar aproximação entre elas. O número de mitologias é gigantesco e reflete a grande diversidade cultural existente. A grega, egípcia, nórdica, romana, hindu, japonesa, asteca, iorubá, celta, chinesa, são apenas algumas e possuem muitas coisas em comum, conforme veremos com o nosso convidado, o escritor e conferencista Jean-Val Elan, que está aqui. Bom, você eu sei que vai tirar de letra, né? E eu estou aqui, a gente fica aqui ansioso para ver sobre isso. Elan, vamos primeiramente esclarecer o que é mitologia. Todo mundo conhece mitologia, fala em mitologia. Mitologia eu conheço. Já ouvi falar da mitologia grega, as deusas, os deuses, isso aqui, e o resto as pessoas não fazem a menor ideia. O que vem a ser? Vamos primeiro decifrar o que é a mitologia. Posso fazer uma brincadeira? Claro, está à vontade, que a casa é sua. Vamos fazer um programa para crianças ou para adultos? Para todo mundo, é. Vamos lá. Esse é o problema. Às vezes, falar certos temas com crianças, a coisa não funciona porque não há como. No psiquismo infantil, certos assuntos serem processados pelas cabecinhas das crianças. Né? Sim. Como também para adultos, se nós formos falar assuntos de infância, para alguns deles aquilo parecerá chato. Mitologia é o assunto mais complexo que eu conheço. Opa! Eu tenho o meu próprio dossiê, são páginas que já compõem perto de 60 mitologias diferentes. 60? Absolutamente profundas. E se eu fosse responder a sua palavra, a sua pergunta, o que é a mitologia? Para adultos, eu diria mais ou menos o que um economista certa vez disse para um presidente norte-americano: é economia, estúpido. Então a mitologia seria: é a verdade perdida, ó crianças terráqueas. Então, se você começa por perguntar a alguém o que é mitologia, que todo mundo considera lenda, história de Trancoso, histórias que não têm como possivelmente ser verdade. Isso. E a pessoa já diz, tudo indica que é a verdade, é o elo com o passado que nós perdemos. Né?
Essa entrevista começa mal, porque isso parece coisa de insano, de maluco. Querer dizer que mitologia é o assunto mais sério que deveríamos estudar. Mas é exatamente isso que penso. E vou explicar por quê. Mitologia, ao longo do Paleolítico Superior, e aí remontamos a um período de 40 mil anos atrás, ou seja, vamos falar de um período que compõe esse contexto temporal de 40 mil anos, na lenta e penosa evolução do pensamento humano, a primeira forma de inteligência ou de uso racional da inteligência que aparece na condição humana, no sentido do ser humano tentar decifrar a realidade na qual ele estava inserido, entender, dar algum significado para a vida, compreender os fenômenos da vida, esse compêndio dessa primeira face da evolução humana no campo da compreensão da vida e da realidade é o que a gente chama de notícias mitológicas. É o que de mais antigo, é o que de mais ancestral nós temos. Isso durou perto de 35 mil anos, o lento acúmulo dessas narrativas orais, e depois, quando surgiram os alfabetos, isso veio para os alfabetos. Então você pega os Bosquimanos, lá no sul da África, onde hoje tem um pouco do território da Namíbia, ali no deserto do Kalahari, Botsuana, a própria África do Sul, e você tem descrições de um deus chamado Kaagen, cuja tradução seria o trapaceiro. Só que Kaagen, para os Bosquimanos, era o criador do universo. Ou seja, como é que um povo há 17 mil anos atrás já tem um registro de que o criador do universo, que eles deveriam considerar um deus, papapá, os caras colocaram um apelido no criador de Kaagen, de trapaceiro. Só isso deveria reduzir a zero a estúpida colocação de estudiosos de Oxford que apontaram no século XIX que as mitologias eram contos de fada, eram literatura oral construída pela mente humana. Ninguém iria construir um troço desse há 17 mil anos atrás e tascar como sendo o conceito de, entre aspas, Deus, a expressão trapaceiro. É algo mais sério. Então, deveria dizer, essa turma tomava chá de um monte de plantas, ficava pé da vida com alguma coisa e talvez dissesse, quem criou isso aqui é um trapaceiro. Mas, assim, brincando com os fatos, as mitologias todas formaram o maior compêndio de notícias. E por que isso virou coisa sem importância? Porque depois as religiões surgiram e taxaram as mitologias como sendo coisa menor, invenção. Quando, na verdade, a invenção que existiu foi a exegese bíblica, a teologia dessas religiões, que destruíram as mitologias e elas sim inventaram outras histórias, que para nós hoje são as sagradas, as corretas, enquanto tudo aquilo lá atrás ficou perdido. Aí, se você me permite, Eustáquio, eu vou ressaltar 2 pontos. Qual é o problema do compêndio mitológico dessas 60 mitologias, que você já citou parte delas no início do programa? É que nenhuma delas fala de Deus. Nunca. Nenhuma dessas mitologias se referiu a um Deus. Elas se referiam a seres criadores complicados. Plural sempre, né? Sempre. Plural. É quase que um enoteísmo. Tá? Se existisse culto a deuses, não seria nem teísta nem deísta, seria enoteísta, plural. Exatamente, tá? Então, o nome Deus surgiu na Trácia
há cerca de 4.000 anos atrás. Antes disso, não existia esse nome Deus. Existiam entes poderosos, um monte de coisa. Mas Deus, não. Deus é uma palavra que começou a substituir esses seres quando as religiões que atualmente nós conhecemos, judaísmo, cristianismo, islamismo, foram surgindo e chamando aquelas figuras lá do passado, notadamente uma delas, um daqueles seres que disputavam com os outros, né? Quem era o mais poderoso, as religiões pegaram esse ser e passaram a chamar de Deus. Então, no judaísmo, Javé, no cristianismo, Javé, Jeová, no islamismo, Alá, mas é a mesma figura. Essa figura, em todas essas 60 tradições, era um dos 3 seres poderosos que disputavam 2 questões. Uma, quem criou esse universo, e 2, quem mandava no universo. Isso. Então, assim, esse é o primeiro fato chocante. Nenhuma mitologia jamais falou num Deus perfeito, maravilhoso, bondoso, etc, etc, etc. Todas as mitologias falavam de seres complicados e de uma criação mais complicada ainda, cheia de defeitos. O que é que as religiões fizeram? Disseram que Deus era amoroso, maravilhoso e que a criação era perfeita. E quem não acreditava nisso ia para o inferno. Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, quando os primeiros padres da teologia católica estavam surgindo, né, ele não aguentava mais a turma perguntar para ele se a vida era boa ou má, porque a vida era cheia de coisas ruins. E aqui isso não podia ser obra de um Deus perfeito, né? Mas ele dizia, não, Deus é perfeito e a vida é perfeita, e quem não vê assim é que é imperfeito, vai para o inferno. Então, ou seja, nós tivemos a nossa racionalidade na análise mitológica reduzida a 0 pelas religiões. Então, para concluir essa primeira parte e passar a palavra de volta para você, eu faria 2 registros. Nós, humanos, usamos tão mal a nossa racionalidade que nós nos acostumamos a viver com sistemas inverificáveis, mas que a gente aceita como sendo verdade. E nos acostumamos a isso e nos tornamos cretinos, desculpa a expressão, e vamos vivendo e repetindo e replicando sempre. Um avião que cai, morrem 99 pessoas e só escapa uma. Na hora que essa pessoa que escapa diz, graças a Deus, isso é uma profunda sacanagem com os 99 que morreram. Perfeito, perfeito. Então, a lógica de que Deus é bom, ela reside na estupidez pessoal. Não tenha dúvida. De fazer vista grossa para o sofrimento dos outros, desde que a vida dele esteja bem, aí ele agradece a Deus. O pior é que os 99 que morreram, as famílias, mas Deus, não era vontade dele. Deus precisa daqueles 99 no céu. Aí a gente começa a inventar nenhuma coisa para suportar a vida. Seja lá o que for, isso é um sistema que a gente não verifica ser verdade, ainda que os fatos apontem que não pode ser verdade um Deus decente, amoroso, perfeito, ter criado a vida onde tudo que é espécie já nasce para comer a outra, para comer cadáveres. Nós, humanos, somos comedores de cadáveres, só que a gente põe ketchup, mostarda, sal, papapá, e chamamos isso de uma maravilha. Né? Então, nós não somos racionais ainda, entendeu, Stein? E você diz, não, isso é só no campo religioso, aí eu lhe peço permissão só para fazer outro comentário. Não, então, fica à vontade, fica à vontade. Nós, brasileiros, temos um sistema... Se alguém fosse colocar, olha, isso aqui é um sistema fechado para medir o voto das pessoas, mas não pode ser corrigido, não pode ser verificado e não tem como fazer recontagem de voto. É o sistema que nós temos no Brasil. Ninguém pode fazer recontagem de voto. Ninguém pode fazer auditoria e funciona há décadas. E o Brasil aceitou isso numa boa, como se fosse algo seguro. E não é um sistema que você não pode verificar se ele está funcionando corretamente e que você não pode fazer a verificação posterior dos fatos.
não é um sistema confiável. E se gasta milhões e milhões de reais com uma porcaria dessa. Há 30 anos que a gente tem isso e ninguém sabe se é verdade. Então, assim, nós nos cretinizamos, não é só no aspecto religioso, no político também. Ou seja, a gente não usa da nossa racionalidade. Por não usar da nossa racionalidade, o que resta dela aceitou que mitologia é história de mentiras, de um passado mentiroso. Não é. Nós deveríamos ter olhos de adultos para checarmos melhor esses fatos. Outro dia eu fiz uma... Desculpe, eu conversei com um amigo, né, como eu estou conversando com você aqui, e eu dei o título dessa nossa conversa, porque ele também é espiritualista, esotérico e tal, e faz a mesma coisa que nós fazemos. Então, e o título mais adequado que eu dei para a nossa conversa, e que já foi ao ar, inclusive, é Murro em Ponta de Faca. É exatamente o que a gente faz, porque eu vou te contar, quanto mais a gente conversa, às vezes que você vem aqui, meus outros convidados, a gente vê que todo mundo, todo mundo, eu digo, a gente tem tanta... apesar de não sermos figuras excepcionais, né, QIs elevadíssimos, tudo, a gente enxerga as coisas e a gente sabe o que é o certo, o que não é certo. Você acabou de citar, eu faço o meu dever cívico e não tenho prova alguma de que eu fiz isso aqui, só ganhei um papelzinho ali, que eu estive lá no primeiro turno, por exemplo, mas ali o meu voto não foi registrado, não está escrito, eu não recebi um recibo. Eu comprei um negócio e não me deram nota fiscal. Eu não recebi nada, eu nem sei sequer se o que eu fiz foi para quem eu tinha colocado. Então, são coisas que a gente usou nesse momento, mas que são realmente assim. Então, essa questão das religiões, Nietzsche, você me lembrou muito Nietzsche, né, quando ele disse que Deus criou, o homem criou Deus e ele caíram de pau nele, né? Então, está aqui uma grande prova do que você falou. Então, é incrível como muita gente fala de que nós estamos entrando numa nova época, na nova era, coisa que eu e você somos da mesma geração, convivemos com isso há décadas, né? E a gente vê que nós não merecemos lugar nenhum, rapaz. Não merecemos ir para lugar nenhum, porque é incrível, a gente nada contra a maré. Agora, essa questão da mitologia que eu trouxe aqui hoje para a gente conversar, e que é importantíssimo, eu sei, e você se empenha muito nisso, eu vejo, é fantástico, enalteço a sua inteligência, a sua vontade de ir atrás disso. Eu quero hoje trazer para as pessoas, despertar esse interesse, porque tem muita gente que busca a verdade. Somos poucos, não importa, que nadamos contra essa maré da mentira, dessa imposição, dessas ideias retrógradas contra a gente, né? A gente sabe que é difícil, a gente vai cansando, mas tudo bem. Então eu quero uma comparação, e eu quero que você me responda no decorrer dessa nossa conversa, o que há de comum entre essas 70 mitologias, né? Que é uma forma, eu vejo assim, era a forma que eles não tinham internet, não tinham telefone, não tinham smartphone, não tinham satélite, não tinham nada. Então eles tinham esses seres, essas pessoas que viveram aqui há 40 mil anos ou mais, eles tinham que arrumar uma forma de descrever aquilo que eles viam, aquilo que eles sentiam, né? E parece que existe, e você sabe muito melhor do que eu, existe muita coisa em comum nessas histórias com H, né? Então é isso que eu quero. Tanto é que o título da nossa conversa hoje são mitologias comparadas. E elas têm são caminhos, cada um no seu caminho, mas chega num caminho que converge numa linha e parece que ela segue reta. É isso que eu queria que a gente focasse hoje. O que você me disse agora dessa similaridade entre as mitologias? E eu quero que você continue descrevendo isso, que foi muito legal. As pessoas discriminam, nós estamos falando hoje, tivemos casos recentemente sobre racismo e essas coisas todas, e você vê que tudo converge para a nossa origem, África, né? Tudo quando a gente tenta negar é onde a gente mais se identifica com as nossas origens. Então, todos nós viemos de lá, e a gente hoje, a maioria, tenta negar isso aqui. Então, por favor, Elan, fique à vontade de começar por onde você quiser. Não, respondendo objetivamente a sua pergunta, em termos de quais as convergências principais, né, de todas essas linhas mestras mitológicas, a gente pode sim retirar conclusões muito importantes
E o pior é que se a gente perguntasse, mas há divergências entre elas? Não, não há. Há pontos que são... É interessantíssimo. Há pontos comuns, que todas elas falam, e há pontos particulares, mas que não divergem, mas são histórias que aconteceram no sul da África, que só quem conta são os Bosquimanos, história que aconteceu lá na Sibéria, que só as tradições fino-ugrianas contam, histórias que aconteceram lá na Inglaterra ou Escócia, que a mitologia nórdica germânica conta, as histórias que aconteceram na Irlanda, que a mitologia celta conta, ou seja, as mitologias elas têm uma convergência formidável, e ainda enriquece com contos paralelos, particulares, mas que não são divergentes. Interessante. Então, o primeiro aspecto da convergência das mitologias. Elas falam, todas elas, de um ovo cósmico que teria dado origem a tudo. Então, a primeira convergência das mitologias é no campo da cosmogênese. Olha que coisa interessante. Vamos lá, ótimo. Os chineses, nas suas mitologias, eles dizem que no início surgiu um ovo cósmico com 3 coisas dentro. Quando esse ovo quebrou a casca, surgiram 3 coisas. O Yin, o Yang e Panku, o criador, caído dentro do ovo, que agora ficou caído dentro de uma das 2 dimensões que surgiram do ovo. No mito do Brahmananda, Anda, em sânscrito, significa ovo. Brahma, criador. Então, o ovo de Brahma. No mito do Brahmananda, esse ovo cósmico gerado por Brahma, quando ele quebrou, quando a casca quebrou, saíram 3 coisas. 2 lokas, ou seja, 2 dimensões ou 2 universos, o Buloka e o Brahmaloka, e no Brahmaloka, Brahma ficou lá caído. Ou seja, a mesma história da China, só mudando os nomes. E essa questão do ovo cósmico está em diversas mitologias. Que interessante. Tanto é que quando os cientistas, o primeiro cientista que falou sobre a singularidade que deu origem ao nosso universo, o Big Bang, aquela singularidade que seria o tal ovo cósmico de quarks e gluons, que hoje já se sabe que de fato foi, o cientista Fred Hoyle e outros da época, vários, se referiam à singularidade como sendo o ovo cósmico das mitologias. Mas eles faziam isso de forma irônica. Só que é a mesma coisa. E o pior, eles quando fizeram isso, eles disseram que esse Big Bang deu origem ao nosso universo. Hoje, a ciência está sendo obrigada a perceber que, na hora em que esse Big Bang surgiu, existia matéria e antimatéria. Claro, e nós hoje só vemos o universo material, e eles desconfiam, foram feitos 2 experimentos, nos anos 2019 e 2018, que dizem que a antimatéria se reuniu, e muito provavelmente é um universo paralelo ao nosso, ou seja, hoje a ciência está confirmando o ovo cósmico, no sentido de que saíram do ovo 2 universos, que se foram unidos, porque criados juntos. O que é que a mitologia diz que a ciência ainda não diz? Que em um dos 2 tem alguém caído. Como é que você vê, só uma parte aí, Elan, você que é um estudioso disso, espiritualista e tal, como é que você vê esse ovo, o que é na sua definição? E por que ele é tão... Por que ele aparece em todas as mitologias? O que seria o ovo e o porquê do ovo? É uma pergunta, eu acho difícil, uma pergunta difícil de responder, mas quando você estuda e vai atrás dessa questão, por que ovo? O que seria o ovo? Eu explico isso nos 3 livros, o Drama Cósmico de Javé, o Drama Espiritual de Javé, o Drama Terreno de Javé, que são fatos que teriam ocorrido antes da criação desse nosso universo, ou seja, antes do surgimento desse ovo. E o que é que aí já entra o campo de revelação das obras que eu produzo, que complementam um pouco a mitologia. Né? A mitologia hindu diz que antes de Brahma, Vishnu e Shiva caírem dentro do ovo que
se tornou esses dois universos, existia uma figura chamada Prajapati que pôs o ovo. O que seria isso? Aí eu explico nos meus livros. Cada ser que existe, independente de ter um corpo biológico, um corpo material como o nosso, ou antimaterial, como é o caso do corpo dos seres que vivem nesse universo paralelo, e a gente chama de corpos demoníacos que fazem metamorfose, pouco importa. Cada ser tem que ser estruturado por um espírito. Senão, o corpo transitório de um demo, ou de um anjo, ou de um ser humano não se forma. O que é que a espiritualidade diz? Que na base, no mais profundo da consciência espiritual de cada ser, reside uma energia criadora formidável, que na expressão do esoterismo mundial chama-se Kundalini, notadamente do Oriente. Então, cada ser humano tem na base da sua estrutura, vamos assim dizer, quântica, essa energia chamada Kundalini, que desde que ele tenha condições, ele desperta essa Kundalini e utiliza de forma prânica, utilizando seus qualias pessoais, isso é um pouco complexo, mas o ovo cósmico teria vindo exatamente de um criador chamado, cujo epíteto na mitologia hindu é Prajapati. Ele teve uma ideia, não conseguiu segurar a ideia dentro da sua mente, vamos assim dizer, e expôs através desse chamado terceiro olho. Então, a Kundalini saiu e surgiu, então, no nível espiritual em que esse ser estava, essa criação, esse ovo cósmico, essa singularidade. Isso é um colapso quântico, tá? Ou seja, de milhões de possibilidades que existiam na cabeça de Prajapati, ele optou por uma, e essa uma colapsou. Aí, para ele, houve um probleminha, segundo o que se fala, e isso aqui ficou como uma espécie de um buraco negro que sugou o próprio criador da ideia. Putz! Tá? Então, esse ovo cósmico, respondendo a sua pergunta, seria feito de Kundalini. Quando se diz na ciência que esse ovo cósmico, lá atrás, nos primeiros microsegundos do Big Bang, era formado por quarks e gluons, porque quark é o menor tipo de matéria que existe, e gluon é a cola, ou seja, é o bóson, que faz com que 3 quarks se juntem e formem um próton, 3 outros se juntam e formam um nêutron, aí vem uma força nuclear que faz com que o próton e o nêutron se atraem e formem o núcleo de um átomo, aí lá vem um lepton, um elétron, e forma um núcleo atômico, um elemento químico. Isso aqui seria a ideia que Prajapati teve de gerar um mundo material. Só que caiu nele, na hora da queda improvisou um outro universo para ficar no outro, e essa é a essência do que as mitologias chamam de ovo cósmico. Está entendido. Mais ou menos. Então, a cosmogênese é a primeira convergência. Veja que nem a mitologia diz que um Deus maravilhoso criou esse universo. Elas dizem que houve uma coisa complicada. Um ser se enganou e ferrou com todo mundo para ser existir. Ponto. Olha o tamanho da loucura que eu estou dizendo. Mas imagina. É tremendamente real. Ponto 2. Não foi só esse ser criador que caiu. Outros co-criadores que estavam lá na corrente com ele, ou outros cientistas que estavam discutindo com o cientista maluco, mergulharam para ajudar. Em todas as mitologias tem os chamados entes primordiais. Na Ogdoa de Egito, você vê 8 figuras, mas tem outras narrativas de 11 seres da mitologia grega. Na própria mitologia, porque a mitologia egípcia não é só uma, são no mínimo 4. Tem a de Hermópolis, a de Tebas, a de Tebas. Então lá tem 8 entes primordiais, 9 entes primordiais, 11, 12, 13, 14. Tem várias histórias sobre os entes primordiais, mas assim, repito, não é Deus. Um Deus, como hoje a gente pensa, são entes primordiais que mergulharam para ajudar aquela figura que caiu. Então isso é uma segunda convergência formidável das mitologias. A terceira convergência é que esses seres que mergulharam, piraram e passaram a disputar
quem tinha feito a obra lá fora e quem comanda aqui dentro. Isso é impressionante, né? E quarta questão, o xamanismo foi criado. Por quê? Porque na hora em que a gente situa esses últimos 50 anos, existia sim portais abertos entre esse universo vizinho e o nosso. Mas, do jeito que esses portais se abriram devido à evolução dos dois universos, eles terminaram se fechando devido ao problema da energia escura, da entropia, e esse final em que esses portais se lacraram foi o dia 21 de dezembro do ano 2012, que, irônica e trágica e equivocadamente, muitos escritores consideraram que era o fim do mundo, quando era o fim dos portais. Era o fim do mundo para quem vivia nesse outro universo, que não poderia mais vir aqui. E os maias tiveram essa visão? Você acha que eles tiveram realmente essa consciência, essa visão? Acho não, mas não é bem os maias. Os maias, os incas e os astecas, que nós consideramos como sendo as três últimas versões mais importantes de mitologia no continente americano, essas três culturas não eram originais. As três herdaram dos toltecas esse conhecimento. Então, os toltecas sabiam disso. Tá. Os maias, os incas e os astecas nunca souberam interpretar direito o conhecimento dos toltecas sobre o Tzolk'in, que é aquele calendário que falava do ciclo da precessão equinocial de 26 mil anos, dividia isso em 5 eras, e o 21 de dezembro de 2012 era só o final desse circuito de 26 mil anos, ou da última era de 5.125 anos. Os toltecas sabiam disso, mas como os maias, astecas e incas herdaram dos toltecas essas informações, e como em 1453 o frade Diego de Landa, espanhol, e um amigo dele chegaram lá na América Central e viram mais de 2.000 códices maias, que não eram maias, eram dos toltecas, que os maias tomavam conta, eram guardiães. E Diego de Landa olhou assim, aí disse para o amigo dele: você está entendendo alguma coisa do que está escrito nessas pedras, dessas... Não, não estou não, eu também não. Nós dois somos homens de Deus, se a gente não está entendendo isso é porque isso é a linguagem do demônio. Vamos destruir. E os caras destruíram tudo, sobraram 2 pedaços de pedra. Um desses 2 é o Tzolk'in, que é exatamente o que os maias, que herdaram isso dos toltecas, ficaram olhando para o Tzolk'in e não entendiam direito. Puxa vida. Nem os astecas começaram a fazer sacrifício humano, e os maias também fizeram, pedindo aos deuses para deter o tempo, exatamente porque eles tinham medo do que ia acontecer quando esse ciclo se completasse, ou seja, no nosso calendário, que corresponderia a 21 de dezembro de 2012. Então os toltecas sabiam. Não sobrou nenhum registro, então. Que pena. Muito pouco. 2. Então, assim, toltecas, incas e maias são estruturas mitológicas que nunca souberam, riquíssimas, mas que nunca souberam explicar o que eles herdaram dos toltecas. Ninguém sabe. Mas os toltecas sabiam disso. Tá? Então, a quarta convergência, vamos assim dizer, ou mais uma convergência, eu vou parar de enumerar, em todas as mitologias, que, diferente do tempo que nós vivemos hoje, o tempo em que as histórias mitológicas se deram, os portais estavam abertos. Esses seres vinham desse universo paralelo para o nosso, faziam as besteiras aqui na Terra e voltavam para lá ou ficavam aqui. Quando Zeus teve mais de 100 amantes, entre homens, mulheres e animais biológicos. Aí ninguém entende isso, acha uma loucura, mas isso é tremendamente importante ser estudado. Porque um dia nós iremos compreender que essa história ainda não acabou. Mas isso é outra história. O fato é que, como a gente vive hoje num tempo em que os portais já se fecharam há muito tempo, e essa consolidação se deu em 2012, como a gente não vê mais nada de estranho por aqui, a gente acha que os contos que falam disso foram inventados, porque não tem mais nada disso hoje na Terra. Então, essa é uma outra convergência, que a história mitológica se divide no tempo em que os portais estavam abertos
e depois se fecharam. São muitas, eu vou só para a última, o surgimento do ser humano. O ser humano surgiu no meio dessa confusão. A mitologia que mais esclarece esse assunto é exatamente a dos seus ancestrais, é a grega. Quando diz que Zeus, tendo a vida com Prometeu, que tinha um irmão chamado Epimeteu, e Prometeu e Epimeteu eram titãs. Zeus era uma figura olimpiana, ou seja, da última geração dos deuses, e Prometeu e Epimeteu da penúltima. Mas titãs e olimpianos entraram em guerra, Zeus venceu todo mundo, mas como Zeus era um pouco lento de percepção, e todos os seres que vivem nesse universo visível têm problemas de percepção, são em algum grau dementes por uma outra história, Zeus mantinha Prometeu junto dele, porque Prometeu era muito sagaz. Ele era um raro demo que conseguia raciocinar mais amplamente. E tão sagaz era que Prometeu era conhecido como aquele que antecipava o conhecimento. O irmão dele, Epimeteu, era o que não conhecia nada e só depois de fazer a besteira que percebia o que tinha feito. Ou seja, era alguém que só sabia depois. E qual é o problema? Epimeteu vivia realizando experiências. E na fazendinha de Epimeteu aqui na Terra, tinha vários animais biológicos, entre os quais os seres humanos, que na época não eram racionais. Não tinha surgido ainda o FOXP2, que é o gene que no neocórtex dos primatas superiores permite o surgimento da linguagem, da fala, com os símbolos que traduzem a nossa racionalidade. Só existe pensamento porque existe símbolos. Tudo que nós estamos falando aqui, cada palavra dessa é um símbolo. Claro. A gente reúne os símbolos para formar contexto, expressar a comunicação. Isso surgiu em uma fazenda de Epimeteu. Por quê? Porque Zeus era humilhado por Prometeu nas reuniões do Olimpo, em que Zeus fazia uma pergunta, Prometeu respondia curtindo com a cara de Zeus, e Zeus não entendia, aí a turma chegava depois de Zeus, Prometeu está curtindo com sua cara, será que você não compreende? Então Zeus, mesmo sendo o rei dos deuses, era de vez em quando humilhado por Prometeu, e ele resolveu se vingar de Prometeu, agredindo Epimeteu e sua criação. Isso eu conto no livro O Sorriso de Pandora, mas isso é mitologia pura e simples. Tá? Isso seria antropogênese humana? Seria, é isso que você está contando? O que é que Zeus fez? Escolheu um dos seus filhos e resolveu transformar aquele ser que nem era nem macho nem fêmea num presente invulgar, né? Para Epimeteu, que Zeus é que mandava dois demos juntarem e procriar mentalmente. Né? Nessa época ele não rolava sexo. Então ele criou essa figura chamada Pandora, que seria Kali Kamon, ou Kamon, que é o nome desse ser antes de se tornar Pandora. Mas esse nome é meio cruel, inclusive da própria mitologia grega, a turma não gosta de pronunciar. Então ele criou uma primeira demo feminina que foi destinada a se consociar com Epimeteu e levou ainda uma jarrinha, ou uma caixa, cheia de pestilências, porque o objetivo de Zeus era, sabe esse problema de vírus? Criar uma pandemia lá na fazenda de Epimeteu para matar todos os bichos, inclusive os humanos, que não eram racionais. Nessa época. Só que Pandora faz algo revolucionário. Ela, do jeito que a lagarta se transforma em borboleta, ela fez uma transição de fase, porque os outros deuses do Olimpo tinham dado a ela esse poder de fazer isso por ordem de Zeus, mas foi uma ordem equivocada. A turma fez do jeito que quis. E então Pandora foi a primeira demo olimpiana que se tornou efetivamente uma mulher biológica e passou, a partir daí, a criar seres humanos que dela descendiam com racionalidade. Isso teria acontecido há cerca de 50 mil anos atrás. Aí, se você for para a mitologia dos sumérios, dos acadianos,
Sim. que fala não de seres extrafísicos de um universo vizinho, mas de Anunnakis, que seriam seres biológicos extraterrestres do nosso universo, mas também chamados de deuses, né? O professor Zecharia Sitchin, em um dos seus livros, ele traduz o filho de Enki, o livro de Enki, como sendo algo que noticia as experiências que Enki e seus demais membros do clã, já que a mitologia sumeriana se divide em dois clãs, o de Enlil e o de Enki. Então a turma de Enki pegou lá seres humanos também não racionalizados ainda e começou a criar manipulações porque eles queriam que os humanos, que eram seus escravos, entendessem as ordens dele. É como se a gente tivesse um cavalo, quer que o cavalo nos obedeça, ele Sim. não obedece, a gente bate a destra, mas alguém tem uma ideia. Vamos fazer uma manipulaçãozinha nesse cavalo para ver se ele consegue entender as ordens da gente. E dessa manipulação também surgiram seres racionais, ou seja, a ciência diz que os fósseis humanos, para trás de 49 mil anos, não apresentam fotos P2, mas fósseis de Homo sapiens de 49 mil anos para cá apresentam. Ou seja, o homem tornou-se racional na medida em que esse gene surgiu, e tem essas duas notícias mitológicas que falam dessa época. Uma na mitologia grega, uma na mitologia sumeriana acadiana. A mitologia dos hebreus reduz isso para um tempo bem mais moderno, há cerca de 23 mil anos atrás, quando fala de Eva e Adão, que seriam os primeiros seres que se tornaram racionais, porque comeram a maçã. Mas essa mitologia hebreia, ou seja, dos hebreus, dos judeus, ela é menos importante que a da de Pandora grega. Só que para nós, ocidentais cristianizados, a coisa católica do Adão e Eva ficou muito importante como sendo o principal mito da gênese humana, mas não, tem coisa lá para trás. Enfim, há muitos pontos de convergência, entendeu, Gustavo? Só que a religião tomou isso, criou dogma e nós perdemos a profundidade da nossa busca. Passamos a acreditar nas coisas em vez de buscar a verdade, e deu no que deu. Então, se alguém que goste, né, que goste de mitologia e queira entender, porque hoje nós conhecemos a história por tudo aquilo que nós já conversamos inúmeras vezes aqui, né? Tudo que nos foi imposto, colocado goela abaixo, nós não temos experiência nenhuma. Nós somos puros repetidores daquilo que nos falaram, nos impuseram. Então, para a gente, se alguém quiser, tem interesse em conhecer a mitologia, quais seriam as mitologias para as pessoas se basearem nisso que você colocou muito bem até agora? Que mitologias a gente poderia tomar como base para entender as demais, vamos dizer? Você falou que existem muitos pontos convergentes, mas é claro que existem as mitologias mais antigas. Você citou dos hindus da Índia, né? Você citou uma anterior a essa. Quais seriam? Existe literatura para isso também? Olha, literatura sobre os textos, vamos dizer, ancestrais, existe. Mas literatura que explique, não conheço. Infelizmente, a explicação aí é no campo do academicismo. Tudo isso é mera invenção. Tudo isso, não há nada que transcenda isso. Mas, assim, o problema é que eu falei aqui de convergências, né? Mas, como eu disse, tem aquelas histórias particulares. Sim. E o meu problema de dizer para quem nos escuta e nos assiste, né, veja tal mitologia, é porque em cada uma delas tem pérolas que terminam sendo fundamentais, como esse exemplo que eu vou dar, da mitologia celta, por exemplo. Vamos lá. A mitologia celta começa quando? Quando, há cerca de 14 mil anos atrás, houve um problema na Terra, a crosta se mexeu, e um contexto histórico dos mais notáveis que existia e se encontrava situado no norte planetário, chamado Hiperbóreo, sucumbiu, e daquelas diversas porções de terra que existiam no norte
reza a lenda celta que os tuatas de Danann desceram em barcos e se estabeleceram no norte da Irlanda, no norte da Escócia, lá na Sibéria, no norte do onde hoje é o Alasca. E, olhando agora só para a Irlanda, quando os tuatas de Danann lá chegaram, trouxeram consigo os quatro objetos mais sagrados, né, que eles tinham, que era uma pedra que falava, que escolhia os reis, né, que até hoje qualquer rei na Inglaterra faz quando é escolhido, agradece a essa pedra num gesto simbólico. A lança de um deus, que ele não precisava ver a pessoa que queria agredir, ele lançava a lança em qualquer direção e a lança ia bater lá onde ele queria. A espada do deus Ludo, que seria aquela espada na pedra que ninguém conseguia tirar, tendo por trás a lenda do rei Arthur. E o caldeirão do deus Dagda, que é a base da alquimia, a base de muitas coisas que a gente não conhece. Esses tuatas de Danann, quando chegaram na Irlanda, tiveram que disputar a terra com os chamados filhos de Erin, né? Que na Escócia é Edin ou Odin, que é a mitologia nórdica. Na Irlanda é Erin. São duas figuras distintas. Tá? Mas os tuatas de Danann tiveram que brigar com os partolanos, nemedianos, para poder se estabelecer lá. Qual é o detalhe, Eustáquio? Nenhuma dessas tribos ou povos era homo sapiens. Todos eram hiperbóreos, que é uma mistura maluca que um dia, se você quiser, a gente fala. Opa! Mas, qual é o detalhe? Nessa época existia uma tribo humana que vivia onde hoje é o País Basco, norte da Espanha, chamados milesianos. E, estranhamente, os milesianos subiram para a Irlanda e lá se encontraram com os tuatas de Danann. Foi o primeiro encontro de uma tribo não humana, vamos assim dizer, ou de um povo não humano, que conhecia uma história lá do norte, e uma tribo humana racionalizada, e aqui estamos há 13, 14 mil anos, ou menos que isso um pouco. E o que é que resulta desse encontro? Que só a mitologia celta apresenta e as outras não. Esse é o problema. Opa! Os tuatas de Danann olharam para os homens e disseram: vocês têm capacidades que nós não temos. Vocês, humanos, realmente foram criados com a capacidade para discernir a verdade, para perceber o erro. Então, está aqui o nosso conhecimento. Nós temos as informações, mas a gente não consegue compreender. Mas vocês, humanos, poderão compreender. Daqui surgiu o druidismo antigo. Surgiu o quê? O druidismo. O druidismo surgiu aqui. Porque os humanos perceberam que eles tinham programas cerebrais mentais que nem os tais deuses, ou seja, os tuatas de Danann, tinham. Olha. Mas não era todo e qualquer ser humano que poderia fazer isso. Tinha que ser um ser humano educado, adestrado, submetido ao método druid. Druid em celta quer dizer o mesmo que filosofia em grego, a busca da verdade. Sim. Então, os druidas ancestrais, não esses de 2.200 anos atrás que o Império Romano fala deles. Esse daqui eu estou falando é mais de 10 mil anos atrás, no tempo dos galaicos, dos gaélicos. Os romanos eram o tempo dos gauleses. Então, esse druida era um ser humano que fazia esse curso e se tornava mestre na arte de decifrar a verdade, de buscar o passado. Ou seja, era um uso da racionalidade no nível top. Só que isso foi destruído e virou lenda e virou mitologia. Então, só a mitologia celta nos permite ter a noção disso aqui que eu estou dizendo. E olha como é rico, né? As outras mitologias, cada uma, ofertam também histórias distintas que remontam esse elo perdido. Mas, como eu falei, todas essas mitologias têm aqueles pontos de convergência que no início a gente falou. É um assunto formidável, tá? A mitologia celta seria a mitologia mais recente, digamos assim? É, ou não?
A mais recente é a grega. A grega? Ah, sim, tá. A grega surgiu há cerca de 2.800 anos atrás, quando Zeus, pé da vida, porque todos os deuses já tinham se apresentado à Terra, Javé já tinha se apresentado aos judeus, aos arianos, a Deus e o mundo com o nome de Brahma, de Javé, e ele, Zeus, que mandava nessa época em Javé, porque ele, inclusive, ele era superior aos deuses da tribo. Javé, na linguagem grega, o nome é Caos. Shiva, na linguagem grega, é Tartar. Vishnu, na linguagem grega, é Eros, né? O Eros antigo. Então, Javé foi o último, Zeus foi o último deus a se apresentar aos humanos, porque até então ele pretendia continuar a dominar os humanos, porque quem ia dominar a Terra era Zeus, não eram os humanos. Mas como os portais se fecharam, ele perdeu o controle sobre os humanos herdaram a Terra, e ele, quando percebeu isso, mandou as musas escolherem um alguém, e esse um alguém foi Hesíodo, era um pastor que, no Monte Helicon, na sua terra, Grécia, pastoreando lá, século VII antes de Cristo, as musas apareceram para ele e fizeram então a revelação de que Zeus era o deus mais importante, e Hesíodo então escreveu a Teogonia de Hesíodo, escreveu os trabalhos e os dias, e enquanto as musas estavam enchendo o saco do coitado do Hesíodo para escrever isso, né, Atena e as ninfas estavam trabalhando com Homero, e Homero estava produzindo os versos da Ilíada e da Odisseia, e nesses dois pontos de apoio remonta o início da revelação, né, de Zeus aos gregos. Só que depois desses dois, aí a gente tem Apolodoro, Apolônio de Rhodes, Sófocles, Eurípides, os principais dramaturgos gregos, né, que terminaram também contribuindo com o que Hesíodo e Homero fizeram, ou seja, a mitologia grega é a mais recente em termos de organização, tá certo? Perfeito. Do que foi codificado. Na época em que Hesíodo e Homero criaram seus trabalhos, eles criaram oralmente, não existia alfabeto grego. O alfabeto grego surgiu para exatamente adequar a Ilíada, a Odisseia e a Teogonia de Hesíodo a uma linguagem que não houvesse deturpação nos versos. Aí surge Heródoto, surge Tales de Mileto, uma série de... Então, assim, a grega é mais recente. Olha que bacana. Agora, para finalizar, você cita, em cima do que você falou, você fala que nenhuma das mitologias havia citado Deus, né? E a maioria, você lançou diversos livros, você acabou de citar 3, inclusive, no decorrer dessa nossa conversa, onde você fala de Yahvé, né? Yahvé, quem seria? Como é que você define esse Yahvé? Que todo mundo, se você perguntar para 100 pessoas quem é Yahvé, vão dizer que Yahvé é Deus, né? Aqui, ou Jeová, ou qualquer coisa. Então, quando você escreve livros sobre Yahvé, você está se referindo a quem? Quem é esse Yahvé dentro desse contexto todo? Um dos 3 membros da Trimurti hindu, ou da tríade celta, do triunvirato, por trás de todas as mitologias, que terminou se sobrepondo aos outros 2 em termos da história que hoje nós conhecemos. Jeová é só o nome de Javé no inglês elisabetano, ou seja... Mesmo... Perfeito, sim, a derivação adequação. Javé, Jeová, é o mesmo ser chamado Alá no Islã, o mesmo ser chamado Atum na mitologia egípcia, é o mesmo ser chamado Brahma na mitologia ariana hindu, ou seja, Javé, quando eu me refiro exatamente ao Deus bíblico, que não deveria ser Deus, deveria ser o Criador. Por que esse se destacou, Elan? Por que esse se destacou? Se eram 3, o que aconteceu com os outros 2? O que é? Rapaz, é isso que eu explico nos livros, a história é complexa. Ele não se destacou, claro. Não. Ele não se destacou. Aos nossos olhos é que parece que ele se destacou,
Porque se fala nele, não se fala nos demais. É por isso que eu digo. Exatamente. Porque ele é o mundo ocidental, ele disse o quê? Né? Eu escolhi um segmento humano e nele eu coloquei a minha semente. A Gênesis, o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Diz o quê? Que houve um tempo em que existiam na Terra filhos de homens e filhos de deuses. Os filhos dos homens eram produto de uma relação sexual de homens e mulheres e herdavam tudo de seus pais. Já os filhos dos deuses, não, era uma parte da Terra, digamos, uma mulher humana, mas o sêmen era de fora, era um extraterrestre. E essa linhagem de filhos de deuses, devido a esse componente extraterreno, tinha características que uma linhagem de filhos dos homens não tinha. E a Bíblia apresenta. Adão viveu 930 anos e aos 130 anos, depois de ter gerado 2 filhos, Abel e Caim, gerou Sete. Sete viveu 105 anos, 905 anos, e aos 100 anos gerou Cainã, que gerou Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cana, Arfaxad. Preste bem atenção. Sem, que é o semítico, né? Sem, o semítico vem daqui, gerou Salé, Arfaxad, Eber, cujo nome deu origem aos hebreus, só que Eber teve um filho chamado Faleg. Aí Faleg, um belo dia, disse: pai, eu não vou ser representante desse Deus maluco que desde o tempo de Adão vem querendo que nós, hebreus, sejamos mais importantes que os outros povos da terra. Aí quando Javé percebeu que a linhagem que ele tinha escolhido, via Sem, filho de Noé, tinha dado bronca, o que é que ele fez? Ele procurou Gomer, que também era neto de Noé, ou seja, pai de Tubal, ou Gomer é filho de Tubal, e Gomer dá origem a que tipo de povo? Os arianos. Aí Javé aparece com os descendentes de Gomer como Brahma, o mesmo ser. Toma da linhagem de Noé 2 netos e se apresenta. Aí lá na frente os filhos de Gomer, ou seja, o povo ariano, mandou Brahma pitear macaco. Ele voltou para a linhagem de Eber e pegou quem? Abraão. Aí fez um pacto com Abraão. Então, por que a gente acha que Javé é mais importante? Porque a gente conhece a história desse pacto com Abraão, Isaac, Jacó, o povo judeu, a vinda de Jesus. Então, aos nossos olhos, como Javé é um dos protagonistas da história que está por trás de Jesus, e como Jesus foi transformado em Deus para nós ocidentais, a gente acha que esse Javé é mais importante que os outros. Mas lá na Índia, lá no Oriente, só se fala em Vishnu, Shiva, Brahma, que seria Javé. Exato, é isso aí. Poucos templos na Índia. Shiva tem milhares, Vishnu tem milhares. Hoje em dia, se você pegar 1,5 bilhão, 1,3 bilhão dos nossos irmãos da Índia, cerca de 70% deles é Vishnu, 20 e poucos por cento Shiva e um pouquinho de nada Brahma, ou seja, o Javé. Ou seja, lá já não tem importância nenhuma. É uma mera questão de replicantes. Nós, humanos, somos replicantes das coisas que a gente escuta. Se falar 1000 vezes uma besteira, mas se ficar sagrado, para a gente é sagrado, a gente fica replicando. Javé não tem importância nenhuma, além da própria importância que ele teve como protagonista disso. Legal, brilhante, estou satisfeito. Já intuí o próximo tema, depois eu vou te falar, né, para a gente propor o próximo tema aqui. Já aqui, ó, já gostei. Não, mas são assuntos legais, é que as pessoas não abordam esse tipo de assunto, e são assuntos importantíssimos, que fazem as pessoas irem atrás da sua própria história. Você corroborou com o que eu falei há pouco. Nós somos papagaios de repetição. A gente não sabe, só vive repetindo o que os outros falam para a gente. A gente não vivencia, a gente não sabe se aquilo é verdade ou não. A gente não vai na origem da questão para confirmar se aquilo é verdadeiro, buscar indícios disso, né? Então isso é muito importante. E enalteço mais uma vez, parabéns. Eu não sei como é que você consegue gravar a genealogia. Isso é uma coisa de louco, rapaz. Você citou alguns aí, os parentes você deu a linha genealógica aí, eu acho isso incrível. Você tem uma memória fantástica, parabéns por isso. Não. Eu agradeço a generosidade, mas não é não.
Não, você fala com uma, como é que se diz? Com uma facilidade, isso aí é como se aquilo lá fosse teu cotidiano. Segundo um amigo meu, eu não trabalho, eu finjo que trabalho, mas na verdade eu acho que é isso. E fico decorando essas coisas de madrugada, para ver que ele tem razão. Mas... Elan, para gente fechar, o que você, para as pessoas que se interessarem por essa nossa conversa, mitologia, claro, tenho certeza que tem muita, nossa, como tem gente, muita gente gosta dos assuntos que você traz, né? Existe alguma, eu quero ler sobre a mitologia em geral. Existe mitologia geral? Existe alguma coisa? Se eu for no Google, eu vou entrar mitologia geral, não vou achar nada, né? O que você acha? Como é que a pessoa deve buscar mitologia? Esse é o drama, esse é o problema. Em tese. Por que você não faz uma obra? Por que você não faz uma obra dessas? Já escrevi uma chamada Sorriso de Pandora. Tá. Anne Miranda já escreveu mais umas 3 também sobre essas coisas. Eu estou escrevendo umas 20 ou 30. Eu já fiz mais de 50 palestras sobre mitologia. Mas tenho que transcrever isso aí. Estão todas no IEA, no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, né? Sim. E eu pretendo fazer um instituto só de mitologia. Opa! Para poder reunir esse material, dar um destaque, porque no IEA tem muitas palestras sobre muitos assuntos, mas no momento é o que eu posso fazer. Claro. O que eu acho estranho é porque poucos seres humanos se dedicam a isso, quando há uma pressão muito grande do outro lado para que isso seja revisto, né? Então, realmente, eu não sei. Mas, infelizmente, não tem na atual literatura nada que nos ajude a... Parece que nós estamos vivendo os primeiros momentos de uma nova reflexão sobre o contexto mitológico. Então, gostaria que você repetisse aqui, para a gente colocar, inclusive, no crédito aqui, essas palestras que você já proferiu, elas estão no Instituto... Repete aí para mim. IEEA, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Quem se interessar, o site é Jean Valelin, com 2 L's e M de Maria no final. Sim, já vai o crédito aqui embaixo. .org, e aí se encontra o IEA. Aí nesse instituto tem os áudios mais de uma centena de palestras. Todos os áudios estão disponíveis no site, então? Sim. Opa, que ainda maravilha. tem muita coisa no YouTube também, mas no IEA tem tudo. Isso. Elan, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o meu convite, trazido a sua sapiência para nós aqui, é importante. E te agradeço, é isso. Até uma próxima oportunidade. Sou eu quem agradece. A sua sempre renovada generosidade e carinho para comigo e principalmente para com esses assuntos. Eu é que agradeço, Eustáquio. Muito obrigado. Um grande abraço. Valeu, Elan. E a todos os telespectadores. Valeu. Fraterno abraço e até a próxima. Gente, vamos lá. Cadê? É isso, nossa, é bom ouvir o Elan, né? Que bom. É uma pena que a gente só tem esse tipo de momentos. As palestras que ele dá no IEA, que acabou de dizer, o endereço, o Vida Inteligente, poucos programas que têm esse tipo de informação que levam, né? Porque a maioria, não sei por que as pessoas não se interessam pelo conhecimento. O que nós vamos levar dessa vida? Conhecimento, nada além. Mas é isso, cada um dentro do seu livre-arbítrio faz o que quiser com o seu tempo. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Até a semana que vem.